Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Como saber se eu tenho poder para expulsar demônio? Se tiver uma pessoa endemoniada, será se eu consigo expulsar? A Bíblia tem a resposta e é o que vamos saber a partir de agora. O poder para expulsar demônio é dado por Jesus. Mas existem alguns requisitos que vamos estudar nesse vídeo aqui. Jesus, quando instruiu seus discípulos quanto à missão que eles teriam, Jesus deu poder para seus discípulos expulsarem demônios. Veja o que ele disse em Mateus 10, verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E ele diz: Eis que vos dou poder. Foi um poder dado por Cristo. Ele deu a seus discípulos e à igreja também. Mas nesse caso aqui foi pessoalmente. Aqui vemos uma autoridade sobre os demônios dadas diretamente por Cristo. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse que o poder de expulsar demônio seria dado a todos os que crerem. Todos os que crerem. Veja o que ele disse em Mateus 16, verso 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Veja, expulsarão demônios em nome de Cristo. Isso foi deixado para a igreja, pois ele diz que estes sinais seguiriam. E a igreja foi fundada no dia de Pentecostes, em Atos 2. E após isso, vemos expulsão de demônio. Já vamos chegar lá. Então, este poder Jesus deixou para a igreja, a qual pertencemos, que nasceu no dia de Pentecostes. Nos dias atuais, também vigora este poder dado por Cristo. Mas veja que os demônios eram expulsos em nome de Jesus e na autoridade dele, porque foi um poder dado por Cristo. Veja o exemplo. O apóstolo Paulo, quando expulsou o demônio de uma moça, foi em nome de Jesus. Atos 16 e verso 18. Veja aí. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja que Paulo disse: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Inclusive o arcanjo Miguel, lá em Judas, capítulo 1, ele quando contendia com o diabo, ele disse: Deus te repreenda. Então, nem mesmo um anjo pode expulsar o demônio em nome dele mesmo. Tem que ser em nome de Deus. Ele disse: Deus te repreenda. Então, até o anjo, quando expulsou, Miguel tinha a autoridade que foi dada por Deus. Não era dele mesmo. A pessoa, para expulsar demônio, precisa ter fé, consagração e comunhão com Deus. Veja que Atos cita alguns exorcistas que viram Paulo expulsar demônio em nome de Jesus. Então eles tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus de Paulo e se deram mal. Veja aí, Atos 19, verso 13 ao 16. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos,
Veja que foi em nome do Senhor Jesus. E eles diziam: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Viu? Tentando expulsar em nome de Jesus de Paulo. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Veja que o demônio disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Aqui vemos que tentaram expulsar demônio em nome de Jesus, mas não deu certo, mesmo sendo em nome de Jesus, porque não tinham poder e autoridade dada por Jesus, além de não terem comunhão com Deus. Então, expulsaram em nome de Jesus, mas não adiantou nada. Porque até mesmo muitos demônios não saem, alguns demônios não saem se não for com oração e com jejum. Tem que ser consagrado. Tem que ter, além de comunhão com Deus, deve ser consagrado. Veja um caso onde os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. E veja o motivo. Veja o que Jesus disse para eles. Mateus 17, verso 18 ao 20. E respondendo Jesus, o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé. Nesse caso aqui, faltou fé e consagração. Veja agora no mesmo capítulo, mas agora no verso 21. No verso 20, Jesus disse que faltou fé. E no verso 21, faltou consagração. Veja aí. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, faltou fé da parte dos discípulos e faltou consagração, faltou unção, faltou poder, devido a mais oração e mais jejum. Eu já vi casos de pessoas passarem apuradas com demônios. No passado eu frequentei a Deus é Amor, há uns 24 anos atrás. Eu frequentei por uns 2 anos e eu vi casos de pessoas ficar apuradas ali para expulsar o demônio. Certa vez, um presbítero ou pastor não conseguiu expulsar o demônio. Daí veio outro pastor e colocou a mão no endemoniado e o demônio saiu na hora. Faltou o que faltou aqui para os discípulos: consagração. Então, pelo fato de Jesus ter deixado este poder e autoridade para a igreja, mas deve atender todos os requisitos. Comunhão com Deus é o primeiro, mas além disso, oração e jejum tem que ser consagrado, porque senão corre o risco de não conseguir expulsar certos demônios e acabar passando vergonha. Então, será se eu consigo expulsar um demônio? Consegue sim, desde que você tenha comunhão com Deus e seja consagrado e tenha fé e tenha comunhão com Deus. Comunhão, fé, consagração, né? Tem um conjunto de regras aí para expulsar demônio. Porque ainda existem pessoas endemoniadas. Então é isso aí então. Espero ter respondido a pergunta num vídeo curto. Mas se você gostou, dá um cliquezinho aí que não custa nada, um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.